Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. E tá começando mais um Papo Mix Carreira. Eu sou o Gerson Neto, tô aqui com Alexandre Slivnik. Agora eu acho que hoje a gente pode inverter as coisas. Eu vou pedir pro Alexandre já passar as redes sociais, que é pra gente aumentar a meta. Vamos falar como definir e perseguir as metas. Pode ser, Alexandre? Tudo bem? Adorei, tudo ótimo, Gerson. Prazer falar com você aqui. Vamos lá então, já que é pra aumentar a meta, vamos nessa. @Alexandre Slivnik. Mas a minha meta é que você mande mensagem pra mim com a sua dúvida sobre carreira, que eu vou responder com o maior prazer. @Alexandre Slivnik. Espero o seu contato por lá. Vamos falar de meta, afinal a meta é importante, mas tem coisas boas e coisas ruins de meta e a gente vai falar sobre isso nesse ótimo podcast, grande Gerson. Tá ótimo, vamos falar sobre como definir e perseguir as metas. Dá pra gente dobrar a meta? Quando convém fazer isso, Alexandre? É possível ou é melhor deixar a vida me levar? Existem vários conceitos aí em torno desse assunto, desse tema meta, né? É bom ou é ruim ter meta? Pois é, né? Dá pra dobrar a meta, mas você precisa ter meta pra dobrar. Tem pessoas que nem colocam meta e já querem dobrar a meta. Não estou falando de política aqui, mas obviamente tem gente que... Não é o problema de ter metas ou não ter metas. Existe uma questão que eu quero trazer a atenção para você, nosso ouvinte, que o problema não é não ter meta. O problema é a falta de ambição. Porque ambição é o motor, é a sua motivação. Porque o que eu vejo nas metas, né? Já vamos começar com a porrada, com a parte ruim. Muitas empresas colocam meta para punir. Então, pera lá, você tem tanto de meta. Se você não atingir, você vai ser demitido. Se você não atingir, eu vou cortar o seu salário. A meta não pode ser utilizada para punir. Ela tem que ser utilizada para celebrar. Eu vou citar um exemplo, eu gosto de contar histórias, né? A história de um hospital na Inglaterra. Olha que coisa maluca o que aconteceu no hospital na Inglaterra. O governo da Inglaterra viu que estava com muito tempo nos hospitais públicos, tempo de espera, e eles colocaram uma meta para os hospitais, dizendo que eles teriam 4 horas para atender um paciente. Se passasse de 4 horas, do momento que o paciente chegou até o momento que ele foi atendido, eles seriam punidos, eles seriam penalizados. Sabe o que aconteceu? Um efeito contrário. O hospital começou a deixar os pacientes nas ambulâncias. Nossa. Eles não davam entrada no hospital porque eles não conseguiam cumprir essa meta. Para não serem punidos, para não serem penalizados, os pacientes ficavam nas ambulâncias, morriam nas ambulâncias, porque o governo inglês colocou essa meta. Então, cuidado ao colocar uma meta difícil de atingir. Você precisa colocar uma meta que seja factível, que seja possível, que senão vira um sonho, ou não sonho, vira uma utopia, né? Por isso que eu acredito que sim, meta pode ser positiva desde que bem utilizada. Eu prefiro trocar a palavra meta pela palavra ambição, quando você tem clareza de onde você quer chegar e daquilo que você quer pra você. Então é sempre importante a gente colocar metas, mas aquelas possíveis de serem concretizadas, né? Eu tava aqui lembrando de uma psicóloga, uma pedagoga falar que uma vez uma criança na escola recebeu uma cartinha ali de mau comportamento pra mãe. E aí quando chegou em casa, a mãe deu bronca, quase que bateu e falou: não me venha com uma cartinha dessa de novo. E depois de um tempo, a criança ganhou essa cartinha de novo. Só que o que a criança fez? Ela não mostrou pra mãe, porque ela falou que não era pra aparecer com aquela cartinha de novo. Você contando da história do hospital onde? No Reino Unido, né? Foi no Reino Unido, isso. Me fez lembrar dessa história, é isso, né, Ale? Mas você sabe, tem tudo a ver, essa história aqui da cartinha, e isso acontece desde criança, né? E eu lembro mais uma história que aconteceu na minha infância. Eu sempre fui um aluno medíocre. Quando eu falo aluno medíocre, literalmente era o aluno que tirava nota média pra passar de ano. Medíocre e mediano, né? Medíocre de mediano, exatamente. E a minha irmã sempre foi aluna nota 10, ela tirava nota 10 em todas as matérias. O meu irmão tirava nota 8, às vezes um 9, poucas vezes 10, e eu era no meu colégio que eu estudava, a média era 5, eu tirava 5, 6, quando eu tirava um 7 era um milagre, era motivo de festa. Até que, nos meus 11, 12 anos de idade, obviamente alguns amiguinhos falavam: eu vou pra Disney, e aquela ainda era uma realidade distante de mim, né, um pouco distante. Não tive uma infância muito pobre, mas viajar pro exterior era um pouco distante da minha realidade. Pois bem, eu via os amiguinhos, nós víamos, né, meus irmãos também, os amiguinhos indo pra Disney, e a gente chegou pros meus pais, pros nossos pais, e a gente disse: bom, tem como a gente programar uma viagem pra Disney?
E aí meu pai falou, claro que tem. Isso era o mês de novembro ou dezembro de um ano. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, o ano que vem, se vocês tiverem 10, todas as notas 10 no boletim, todas as provas, todos nós vamos pra Disney no final do ano que vem. Olha só. Meus irmãos e eu, claro, 12 anos de idade, 11 anos de idade, vamos estudar. Estudamos que nem malucos em dezembro, janeiro, fevereiro. A minha irmã sempre tirando 10, o meu irmão conseguiu tirar mais 10 e eu, ao invés de 5, 6, comecei a tirar 8. Mas eu não atingi o 10. Meus irmãos queriam me matar porque eu não conseguia tirar 10 em todas as notas. E meu pai disse, não vamos pra Disney. O que é essa experiência atrás de reflexão? O meu pai usou pra motivar. Eu aumentei um pouco mais no curto prazo a minha nota, mas o que aconteceu comigo, eu me frustrei. E quando rola a frustração, as minhas notas pioraram em seguida. E isso acontece muitas vezes nas empresas. As empresas às vezes colocam metas inatingíveis, e aí no curto prazo, você, de uma certa forma, você pode até gerar um resultado, mas pode gerar uma frustração no longo prazo, e isso é muito perigoso. E quando a gente fala em metas, né, de novo, por isso que eu gosto de trocar a palavra meta por ambição, porque o mundo corporativo é doido por essa palavra meta. Acabei de dar uma palestra para uma grande empresa, eles estão falando sobre as metas de 2022. Eu acho importante colocar as metas, mas nunca punindo, como eu disse lá atrás. Como que eu fazia para minha vida, eu quero ensinar você, nosso ouvinte, a traçar suas metas. Eu, quando tinha meus 20 anos de idade, já trabalhava, já tinha um cargo importante no mundo corporativo, com 20 anos de idade, já tinha um bom salário, e eu queria casar. Eu namorei desde os meus 16 anos de idade com a mesma namorada, minha primeira namorada, e eu queria casar, mas eu queria casar daquele jeito, passar lua de mel no Tahiti, queria já comprar carro, comprar casa, era um sonho. Colocou a meta lá em cima, hein? Que é, Gerson? Desculpa. Colocou a meta lá em cima, né? A meta era audaciosa, mas era possível também, eu tinha que fazer algum esforço. E aí eu coloquei pra minha namorada na época, o dia que nós juntarmos dinheiro pra ter carro, apartamento e passar lua de mel no Tahiti, a gente casa. Se a gente vai casar com 30 anos de idade ou com 70, a gente não sabe, vamos ver. E aí a gente colocou isso como objetivo, não era uma meta, olha, eu quero casar com 22 anos de idade tendo tudo isso. Eu coloquei como objetivo de vida, a gente começou a trabalhar, a batalhar e guardar um dinheiro. Moral da história, com 23 anos de idade eu comprei meu carro, comprei meu apartamento, com 24 eu casei, fui pra minha lua de mel no Tahiti, eu falei, puxa, isso funciona. Porque o que é essa ambição do bem que eu falo? Eu colocava sempre na minha gaveta do trabalho a foto daquilo que eu queria. Ah, eu quero comprar um carro, eu colocava a marca do carro, quanto que eu precisava economizar e o objetivo, quando eu queria comprar aquele carro. Todas as manhãs, quando eu chegava pra trabalhar, eu abria a gaveta e via o carro que eu queria. E aquilo me motivava, mas não é que me punia, aquilo era um motivo para eu continuar batalhando para perseguir essa meta. Então, por isso que eu digo para quem está ouvindo a gente, queira algo diferente, porque sabe qual que é o principal problema? Como eu disse, é a falta de ambição. Por quê? Eu escrevi no meu primeiro livro, O Poder da Atitude, 3 atitudes que levam um profissional ao sucesso. E a primeira delas é ambição. Segunda é autoconfiança. Ambição é quando você tem clareza daquilo que você quer. Autoconfiança é quando você sabe que você pode atingir o que você quer. Vou dar um exemplo. O meu sonho é ir pra Lua o ano que vem. Isso é irreal, eu vou me frustrar se eu colocar que eu vou viajar pra Lua ano que vem. Então tem que ser uma ambição possível, uma ambição realizável. Então, ambição é você ter clareza do que você quer. Autoconfiança é você saber que você pode atingir aquilo. E audácia é fazer diferente da média. Porque se você não fizer diferente da média, você vai ter os mesmos resultados que você tinha antes. Muito bom. Já tá dada aqui a aula de Alexandre Slivinic, @AlexandreSlivinic no Instagram, porque a gente vai aumentar essa meta aqui de vamos nessa, vamos aumentar a meta de ajudar as pessoas, cada vez mais pessoas a atingirem seus objetivos. Importante ser dito isso. Alexandre, então, a gente tá pensando aqui que existe aquela ambição que é muito importante pra gente definir metas. Eu acho que existem etapas de um objetivo e é importante ser tangível, né? Mas também a gente não pode ter algo sabotador ali. Eu quero dizer assim, a gente colocar uma meta baixa demais porque a gente é capaz, e como você já falou, às vezes a gente tem a meta alta demais que é impossível e a gente acaba desanimando. Às vezes tem essa linha tênue também, né? Entre o fácil demais e
e meio que intangível, assim, né? Tem pros dois lados, viu, Gerson? Tem pro lado positivo, porque assim, uma ambição em excesso vira ganância, e ganância é perigosa, porque você vai correr o risco de subir em cima de outras pessoas, e o mundo corporativo, infelizmente, tá cheio de pessoas gananciosas. Por outro lado, aquelas pessoas que ficam na zona de conforto. Vou colocar uma meta curta aqui, um objetivo curto, porque eu sei que vou atingir. Ora, se você sabe que você vai atingir, nem coloca isso como objetivo. A palavra da vez, na minha opinião, é desafie-se. Sim, você precisa se desafiar. Você não pode nem colocar, como eu disse, viajar pra Lua e nem, eu tenho um salário de R$3.000 por mês, então meu sonho em 2022 é almoçar num restaurante chique no Terraço Itália. Ora, vamos e venhamos. Se você ganha R$2.000, R$3.000 por mês, você consegue juntar um dinheirinho em um mês e ir no restaurante daqui a um mês. Então, não coloca nem que você vai pra Lua e nem que você quer fazer um jantar bacaninha. De repente, coloca alguma coisa que seja possível, mas que desafie você todos os dias pra ir além e fazer muito mais daquilo que você já faz hoje. E como descobrir aquilo que de fato faz sentido pra gente? Aquela meta que você fala, não, como encontrar o que faz sentido pra gente? Pois é, essa é uma ótima pergunta, né? Eu sempre fui movido a objetivos. Eu vou dar um exemplo, como eu disse pra vocês. Eu falei pra minha namorada à época que hoje, a minha única namorada, eu tô com ela há 24 anos e desde os meus 16 estamos juntos. E eu falava pra ela, olha, só vou casar quando tiver isso, isso e isso. E nós nos desafiávamos a conquistar aquilo pouco a pouco, até que com 24 anos, ou seja, 4 anos depois, nós casamos e com tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, você precisa ver o que de fato faz sentido. Quando nós casamos, eu falei, eu tenho carro, tenho apartamento, o que eu posso querer mais? Por quê? Eu poderia me acomodar na zona de conforto. Esse é o principal problema de quem não tem meta, de quem não tem objetivo. Eu tinha casado com 24 anos, tinha apartamento, tinha carro, tinha viajado para um lugar desejado, eu poderia simplesmente sossegar o facho com 24 anos de idade, mas eu precisava de mais. E aí eu falei, puxa, o que eu quero fazer? Qual a experiência que eu quero proporcionar para minha família? Eu não tinha filhos ainda, eu falei, quero comprar uma lancha. Olha que maluquice, eu com 24 anos de idade queria comprar uma lancha. E olha que meu salário era bom, mas não era tão bom assim não, tá? Mas eu não tinha filhos, então eu consegui economizar um pouquinho mais de dinheiro. E aí eu coloquei na minha gaveta, eu falei, será que isso é importante? Isso vai alimentar a minha alma ou o status? O que eu quero? E eu percebi que quando eu comprei a lancha, que eu estava querendo isso só por conta do status. Aí eu comecei a perceber que eu estava indo no caminho da ganância. Eu vou falar uma palavra agora que é a minha frase de cabeceira, tá? Eu olho pra ela todos os dias, que é o seguinte: ambição sem propósito é ganância. Se você não tem propósito, ou seja, o porquê você faz aquilo que você faz, você vira um ganancioso. E aí quando eu tinha lancha, eu falei, pera lá, olha que na época nem existiam as redes sociais, era a época do Orkut, completamente diferente. Mas eu tinha uma lancha e eu gostava de ter a lancha, mas não porque me fazia bem, porque eu talvez gostasse, imagina, moleque, 25 anos de idade, eu gostasse de como as pessoas me viam, porque era uma autoafirmação. E isso é perigoso, porque quando você acha que você atingiu um certo nível, é o momento que você começa a cair. Então cuidado com a sua ambição em excesso e cuidado com a falta de ambição. Os dois extremos podem ser prejudiciais para a sua vida, para a sua carreira. Muito bom. E dentro do ambiente corporativo, o ambiente da empresa, do ambiente de trabalho, às vezes as pessoas falam assim, para você atingir uma meta que é mais ou menos baixa, é de certa forma simples, é só você melhorar o processo. E para você atingir uma meta maior, aí sim você precisa fazer algo diferente, fazer coisas diferentes para atingir essa meta. Faz sentido isso, né, Lê? Faz sentido sim, Gerson. Mas ao mesmo tempo, né, eu gosto muito de uma frase de um grande amigo meu, Dan Cockrell, que ele foi presidente do Magic Kingdom aqui em Orlando, de um parque da Disney. E eu falei pra ele, Dan, por que a Disney é uma das empresas mais amadas do mundo? Ele me disse o seguinte, Ale, é porque aqui nós fazemos as coisas certas sem esquecer de certas coisas. Ou seja, se você quer se destacar, fazer mais do que a média, você precisa sim fazer as coisas certas, mas você não pode esquecer de ir além, você não pode esquecer de certas coisas, para que você obviamente saia do comum, saia da sua zona de conforto. Tem uma frase de um desenho chamado Alice no País das Maravilhas, imagino eu que muitos que estão ouvindo agora já assistiram esse desenho. A Alice está perdida no meio da floresta e o gato vira para ela e diz assim, Alice, para onde você vai? Ela vira pro gato e diz, não sei.
E aí o gato então responde: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então não importa o tamanho do seu objetivo, mas coloque um objetivo para que você melhore a cada ano. E nós estamos chegando no final do ano, melhor momento na sua vida para você estruturar os seus objetivos, sonhos, metas, seja lá o nome que você quer dar. É isso aí. Ou seja, super importante a gente sempre manter o equilíbrio, ter a ambição, sair da zona de conforto.